Seria a razão humana suficiente em si mesma para conhecer e entender, um pouco que seja, a respeito de Deus? Seria a Bíblia Sagrada uma fonte diferenciada para o conhecimento a respeito de Deus? Como entender, um pouco que seja, a eternidade divina? Deus teve ou ainda teria alguma relação com a criação dele? O Criador governaria a criação ou a abandonou ao acaso? Bem-vindos ao canal Do Nada ao Novo. Aqui estudaremos a história humana em sua relação com Deus, desde a criação até a consumação, conforme registrado no livro que ele, Deus, legou à humanidade, a Bíblia Sagrada. O vídeo que você assiste é parte de uma série baseada no livro Do Nada ao Novo, O Eterno Socorre o Finito. O tema da nossa narrativa é o Deus Incomparável. E seu assunto central é o Deus que a Bíblia revela. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa bendita jornada. Parte 1, lição 2, Perfeição, Deus e suas obras. Nesta lição, seremos introduzidos no estudo sobre Deus, a teologia. O ser humano, apesar de sua admirável capacidade intelectual, é limitado em todos os sentidos como criatura e, por isso, incompetente para saber exaustiva, completa e absolutamente estes três assuntos acerca de si mesmo: sua origem, seu propósito de existência e o estado que se segue ao término da sua vida terrena. Além disso, o ser humano é incompetente para entender o que está além daquilo que se pode inferir pela razão. Deste modo, a Bíblia, sendo a revelação de Deus, constitui-se numa fonte autoritativa, isto é, ela tem autoridade, e competente de conhecimento a respeito do próprio Deus. Vamos ler o que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 16 a 21. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui Pedro se refere à revelação de Jesus Cristo em sua glória a ele, Pedro, João e Tiago. Ele continua então: porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O livro que utilizaremos como base principal para estudarmos a teologia bíblica é Gênesis. Deus e sua eternidade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia afirma que a existência de Deus é anterior à criação dos céus e da terra, ou seja, a criação do mundo e do universo. Diz Isaías capítulo 43, versículos 12 e 13. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Jeová. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O tempo, como conhecemos, tem sua existência e referência
baseadas em pelo menos 3 fenômenos. O primeiro, a rotação, que é o movimento da Terra ao redor de si mesma, como um peão, que dura 24 horas, uns quebradinhos, sendo nosso referencial para a contagem dos dias. O outro fenômeno é a translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, que dura aproximadamente um pouco mais de 365 dias, sendo nosso referencial então para a contagem dos anos. A velocidade da rotação é de 1.666 km por hora e da translação 107.000 km por hora. Muito impressionante. A translação da Terra e a rotação influenciam direta e decisivamente na contagem do tempo, do dia e da noite. Por exemplo, a rotação de Marte dura 24 horas e 40 minutos, ou seja, 40 minutos a mais que a da Terra. Além disso, a translação, que é a volta que Marte dá em torno do Sol, leva 687 dias, quase 2 vezes mais que a da Terra. Assim, enquanto a Terra comemora o fim do ano, em Marte o ano está ainda na metade. Portanto, o tempo em Marte, em relação à Terra, é mais lento. Pensemos então, e quanto a Deus, o Criador do tempo? Haveria alguma referência para se conhecer o tempo da existência de Deus? O fenômeno tempo existe para Deus como existe para a criação? De fato, a Bíblia ensina que Deus é eterno. Moisés afirma que Deus não tem início nem fim de dias, que Ele é e existe desde a eternidade e por toda a eternidade. E Moisés descreve a Deus como observador do tempo, o atemporal. Diz Gênesis capítulo 21, versículo 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Deus eterno. Ainda no Salmo de número 90, também escrito por Moisés, nos versículos 2 e 4, diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Deus é observador do sistema que Ele criou, do mundo, dos mundos, dos planetas, e Ele observa o tempo de cada um, segundo o que afirma a Bíblia Sagrada. Isaías afirma que Deus habita em outra realidade, outro cosmo, denominado eternidade. Isaías profetizou que aquele que gerou a eternidade se tornaria um menino, e Miqueias revelou que o Deus eterno sairia do estado ou do cosmo da eternidade e nasceria em Belém da Judéia, em Israel, no pequeno planeta Terra. O Eterno visitou sua criação no seu tempo e espaço. Diz Isaías capítulo 9, versículo 6, e na sequência, capítulo 57, versículo 15. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo.
No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Nós sabemos que Isaías 9 se refere ao Verbo que se fez carne, a Jeová, Filho que se fez carne. Ele sai da eternidade. O Deus eterno, então, nas palavras do profeta Isaías, que habita na eternidade, ele vem para o pequeno planeta chamado Terra. E ainda, nessa ideia do eterno saindo da eternidade, diz Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Verbo, Jeová Filho, sai do cosmo eterno para o cosmo finito. A Bíblia afirma, consoante a sua eternidade, que Deus é perfeito em si mesmo e, por si mesmo, absolutamente independente da criação visível ou invisível, não necessitando, pois, de nada, nem de ninguém para ser ou existir. Deus é o que é, existe porque sempre existiu. Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, e enviou a vós. Milhares de anos depois de Moisés, o apóstolo Paulo, também um israelita da tribo de Benjamim, doutor da lei, no seu discurso em Atenas, registrado em Atos 17, 23 a 25, diz: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O Deus desconhecido que Paulo pregava era Jesus Cristo. Ele estava num local chamado Areópago, como um grande teatro, revelando o Deus desconhecido pelos gregos. Ainda o Salmo 145, versículos 15 e 16 afirma: Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Deus e seu lugar na criação. Diz Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, sendo o Criador do cosmo, é imensuravelmente superior e maior que toda a criação. O cosmo não pode conter Deus, porque Deus o transcende. Assim como está escrito em 2 Crônicas 6,18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Palavras de Salomão na inauguração do templo em Jerusalém, cerca do ano 900 a.C. Apesar de sua transcendência,
Deus está envolvido e ativo na criação desde o início, por se interessar por ela. Nas palavras de Isaías, no capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ainda o salmista, no Salmo de número 65, versículos 5 a 13, diz: que dizem, fique onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei. Mas eu pagarei sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, escolhestes aquilo que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Isaías, capítulo 65, versículos de 5 a 3. Deus deseja e faz o melhor às suas criaturas, interagindo e intervindo de modo permanente em suas vidas. Gênesis, capítulo 1, versículo 22 e 28. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ainda no Salmo 104, versículos de 6 a 15, diz, bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem.
para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alega o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Ainda, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus interagiu sim, importa-se sim com o mundo que ele criou. Muito obrigado pela sua audiência. Considere associar-se ao nosso canal, compartilhar seu conteúdo e deixar seu positivo ou negativo, se for o caso. Até o nosso próximo capítulo, onde continuaremos a falar sobre o Deus incomparável, e que o Deus da Bíblia Sagrada abençoe você e a sua preciosa família.